a professora das crianças, vamos chamar as crianças aqui na frente, a professora das crianças. Domingo também queremos ver se nós conseguimos pintar a sala das crianças, carregar os tijolos e outras coisas mais. Lindo, né? Nossas crianças, né? Glória a Deus. Paciência, Pai, as fases passam e eles crescem, né? Vamos estender as mãos e abençoar as nossas crianças. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, nós abençoamos as crianças. Abençoa a tua filha que vai estar ministrando, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Eu achei que os irmãos iam cantar o Jó. Depois. Vai cantar o Jó? Tudo bem. Ok. Nós estamos no Setembro Amarelo. Toda vida importa. O Setembro Amarelo é dedicado à prevenção e conscientização contra o suicídio. Cerca de 12 mil suicídios são registrados todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade. Em 96,8% dos casos, há relação com transtornos mentais. A mente é o campo de batalha de vida e de morte. 96% é transtorno mental. Entre as principais doenças relacionadas está, primeiro, depressão. Como existem pessoas com depressão? Em todos os lugares, em todas as profissões, em todas as idades. Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, depressão. Depressão, todos os sexos, feminino, masculino, seguido de transtorno bipolar. Transtorno bipolar é o sentimento de euforia e de extrema tristeza brusco do dia todo. De repente está contente, de repente está aborrecido, de repente está feliz, de repente está triste. Transtorno bipolar. E abuso de substância, abuso de drogas, todo tipo de droga, a lícita, cachaça e as ilícitas, aí tem várias aí. Os índices crescentes de suicídio nas últimas décadas alertam sobre a importância de falar sobre o assunto. Ainda há muito tabu acerca do tema. Não queremos falar nem do suicida, nem da família que tem suicida, não queremos tocar nesse assunto. Há muito tabu acerca do tema. Mas colocar em pauta na sociedade é fator importante para evitar a perda de outras vidas. Trabalhar na prevenção. É nesse cenário que Setembro Amarelo ganha cada vez mais força. A campanha mobiliza a sociedade para a conscientização sobre o tema, falando como identificar sinais da ideação suicida. Ideação quer dizer pensamento em suicídio. O doutor e psiquiatra Rafael Negrão, lá de Santo Antônio da Platina, ele deu uma palestra no Júlio para Jesus sobre identificação de pessoas que começam a pensar em tirar a sua vida. Algumas têm coragem de dizer que estão pensando, outras não têm coragem de dizer que estão pensando em tirar a sua vida. A origem do Setembro Amarelo. A origem do Setembro Amarelo e todo o movimento de conscientização contra o suicídio começou com a história de Mike M. nos Estados Unidos. O jovem era conhecido por sua personalidade carinhosa e habilidade na mecânica. Tendo um carro de marca Mustang 68, que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Este jovem tem a paixão por carros e faz a reforma no Mustang e pinta de amarelo. Porém, em 1994, Mike cometeu suicídio, com apenas 17 anos. Existem aí
aí nos meios de mídia, por favor, pais e mães, olhem para os seus adolescentes que estão vendo no seu celular. Esteja atento que o seu filho, a sua filha está vendo no celular, porque existe uma tendência desses grupos começarem a tentar convencer os jovens e juvenis de cometer suicídio. Então fique atento, não só isso, né? Outras coisas também. Infelizmente, nem a família, nem os amigos de Mike perceberam os sinais de que ele pretendia tirar a sua própria vida. No funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas com a mensagem: se precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. Algumas vezes, irmãos, nós queremos ajudar as pessoas, mas as pessoas não querem ajuda. É como forçar pessoas a tomar água sem ter sede. Algumas vezes o pastor se sente meio que está incomodando a pessoa, querendo ajudá-la e ela não querendo ajuda. Mas nós precisamos entrar na campanha. Se precisar, peça ajuda. A ação ganhou grandes proporções, se expandiu pelo país. Diversos jovens passaram a utilizar cartões amarelos para pedir ajuda às pessoas próximas. A fita amarela foi a escolhida como símbolo do programa, que incentivava aqueles que têm pensamentos suicidas a buscar ajuda. É uma forma, é uma maneira. Eu creio que nós precisamos criar essas formas, essas maneiras de abrir pontes, de abrir diálogo, de dizer assim: olha, eu estou disponível para conversar, eu estou disponível para te ajudar, eu estou disponível para nós estarmos juntos, caminhando juntos, né? Em 2003, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. O amarelo do Mustang de Barco é a cor escolhida para apresentar esta campanha. Setembro Amarelo no Brasil. Aproveitando a data mundial, a campanha Setembro Amarelo foi criada no Brasil em 2015. O projeto tem um trabalho conjunto com o CVV, Centro de Valorização à Vida. Disque 188 e tem alguém para conversar. 188 para conversar. Algumas vezes a pessoa pode ter mais tranquilidade de conversar com desconhecidos. CCV, Centro de Valorização da Vida, 188. O objetivo é conscientizar sobre a prevenção do suicídio e dar visibilidade à causa. Ao longo dos últimos anos, escolas, universidades e entidades do setor começaram a desenvolver campanhas de combate ao suicídio. Nós temos adolescentes se cortando, porque a dor da alma é tão grande, que ela tenta, na mutilação, na verdade, através do corte do braço, tirar essa dor da alma. Ela está sinalizando. O corte mais profundo do pulso vai levar à sua morte. Ela está sinalizando que ela está precisando de ajuda. Nós precisamos pegar esses sinais de pedido de ajuda. E aí, houve todo um movimento em relação a isso. Fatores podem aumentar as ideias de suicídio. A tentativa de suicídio pode acontecer entre pessoas de qualquer faixa etária, gênero ou classe social. Porém, alguns fatores podem ampliar o risco. Um dos primeiros alertas para as pessoas que apresentam transtornos psiquiátricos, em especial quando se trata de depressão. Temos muitas pessoas com depressão. A ansiedade, esquizofrenia, caso de abuso de drogas também merece atenção. Alguns estudos indicam também que há prevalência da tentativa de suicídio. Isso é assustador, mas ao mesmo tempo chama um compromisso da sociedade. Prevalência de tentativa de suicídio em pessoas acima dos 65 anos. Idosos podem sofrer com a solidão, sentimento de incapacidade, falta de perspectiva de futuro, levando à ideia de suicídio. O idoso aposentado, sem ter algo para ocupar, o idoso aposentado, isolado, sozinho, começa a ver a ideia de suicídio. Problemas financeiros também pode ser fator de risco. Dívidas elevadíssimas. Há ainda um certo grau de
hereditariedade, que a ciência não conseguiu mensurar até o momento. A ciência ainda não conseguiu mensurar essa questão da hereditariedade. O avô se suicidou, o pai se suicidou e agora o filho está com pensamento. Então existe uma cadeia hereditária aí que a ciência ainda. Se precisar, peça ajuda. Se você está passando por um momento difícil e percebe que não consegue lidar com as suas angústias sozinho, busque ajuda. Nós temos que incentivar as pessoas a procurar ajuda. O apoio profissional pode ser muito importante para superar a fase difícil, receber o diagnóstico correto para o tratamento efetivo, por mais complicada que seja a situação. Há sempre uma saída, há sempre uma solução. Psicólogos e psiquiatras são profissionais que podem ajudar. Estão aí para isso. Deus os criou para isso. Psicólogo e psiquiatra não é só para louco não, irmãos. Eles estão para ajudar naqueles problemas que nós não conseguimos resolver sozinhos. Assim também está o seu pastor, o seu líder de célula, o seu líder de ministério, para me ajudar. O psicólogo poderá auxiliar você a lidar com as suas angústias, desenvolver ferramentas para superá-las. Enquanto o psiquiatra pode indicar um tratamento medicamentoso para combater os sintomas depressivos, ou crise de ansiedade. Saiba que temos vários recursos aí. O CCB é gratuito, 188 ele é gratuito, e ele está 24 horas para atender as pessoas que querem conversar sobre o assunto. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, falando justamente em pensamento de morte. Na Bíblia nós temos algumas pessoas, 1 Reis, nós temos algumas pessoas na Bíblia que pensaram e pediram a Deus pela morte. Jó é um, Elias é outro, pediu para Deus e eles queriam morrer. E é interessante na história do profeta Elias, você que encontrou o 1 Reis capítulo 19, este homem está em depressão. É um grande homem de Deus, é um profeta de Deus e está deprimido. Toda depressão tem causa, toda angústia de alma tem causa, toda síndrome do pânico tem causa, irmãos. E justamente os profissionais da psicologia, da psiquiatria, os profissionais estão para tentar ajudar as pessoas a descobrir a causa, os terapeutas estão para tentar descobrir a causa da depressão. 1 Reis 19 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas de espada. Versículo 18: Elias mata 450 profetas de Jezabel, ele faz isso. E Acabe fez saber a Jezabel. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel manda um recado, Jezabel pressiona, Jezabel exerce uma pressão psicológica sobre Elias. Uma das causas de depressão é a pressão psicológica, outra causa é a solidão, outra causa é a questão hormonal, é o nosso organismo que produz hormônios que, se o organismo deixar de produzir, gera depressão. Por isso que é importante saber a causa da depressão. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu poço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto,
a caminho de um dia, e veio, assentou debaixo de um zimbro, e pediu a si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias está deprimido, angustiado. Elias está sofrendo uma grande pressão de morte, pressão de perseguição. O que pode ser um problema financeiro? O que pode ser uma enfermidade, irmãos? Aquela enfermidade que o médico diz assim: não tem cura, o seu caso não tem cura, tem tratamento para melhorar, mas não tem cura, e isso pressiona. Eu vou viver com esta enfermidade, eu vou precisar viver com esta enfermidade. Isso gera depressão. E este homem deprimido, ele diz para Deus que ele quer que Deus tire a sua vida. Ele pede a morte, assim como Jó também pediu a morte, que estava sofrendo de diversas formas, muitas perdas, doente. Tem um texto de Jó que diz que ele conversa com o caco de telhas, limpando as suas chagas do seu corpo. E ele pede, e ele fala: maldito dia que eu nasci do ventre da minha mãe. E ele pede para Deus: Deus, tira minha vida. E Elias deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e disse: levanta e come. Irmãos, isso aqui é fundamental. Este versículo é fundamental. Deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e disse: levanta e come. Porque o depressivo, ou aquele que está com síndrome de pânico, ele descontrola, ou come demais. O ansioso come demais, ou não come. O depressivo, ou ansioso, ou com síndrome do pânico, ou dorme demais, ou não dorme. E aí nós precisamos buscar os meios, psicólogos, precisamos procurar os médicos para haver equilíbrio físico. Precisamos dormir o suficiente, precisamos nos alimentar o suficiente. Então olha para a sua Bíblia aí, que o anjo toca em Elias e fala: Elias, você não pode ficar sem comer. É isso que nós precisamos conversar com as pessoas que estão passando por algum problema. Eu perdi a fome, eu não estou conseguindo me alimentar. Ela precisa se alimentar. Ou elas estão comendo demais. Ansiedade, alguns vão demais, começa a adquirir muito peso. Precisa haver controle. Deitou-se, dormiu, o anjo tocou, levanta e come. Olhou e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija d'água. É isso mesmo. Deus está nos orientando que o nosso físico necessita urgentemente de cuidado. Boa alimentação e bom sono. Você precisa ter sono repousante. Você precisa dormir. O seu cérebro precisa desligar. Porque se o seu cérebro não desliga, você não descansa. E entra em pânico, e entra em parafuso. Tem gente que chega e fala assim: pastor, eu acho que eu estou ficando louco. Tem um monte de ideia que eu não consigo nem pensar em tantas ideias. É porque tem que desligar. Precisa tratamento. Nós precisamos insistir com as pessoas que estão fazendo tratamento, não parar com o tratamento espiritual, físico e emocional. As três áreas precisam ser tratadas. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Elias está recuperando a sua energia física. O nosso físico precisa ser cuidado e zelado. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta e come. Segunda vez. É Deus dizendo para nós que nós precisamos estar cuidando, se alimentando. Porque o caminho te será sobremodo longo. O anjo já começa a dizer algo
que está ausente na vida das pessoas com depressão. Sentido de vida. Algumas pessoas se suicidam por causa da depressão, mas a causa da depressão: eu não tenho sentido para a minha vida, eu não sei porque Deus me criou, eu não sei porque que eu estou aqui. Nós precisamos descobrir por que nós existimos, qual o propósito que Deus tem, qual o ministério que Deus tem para nós, para que Deus nos criou. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, até o monte de Deus. Ou seja, precisamos que o nosso físico esteja saudável para continuar a caminhada que Deus tem para nós. É importante que nós zelemos pelo templo do Espírito Santo. Eu escuto algumas coisas que não são verdades. Quando você vai fazer um check-up, vários exames para ver se a sua saúde está tudo bem, você não está procurando doença, amada. Você está zelando pelo templo do Espírito Santo. Você está fazendo aquilo que a medicina chama preventivo. E aqui eu puxo a orelha das irmãs que correm de fazer o preventivo. Irmã, você é templo do Espírito Santo. Se tiver alguma coisa que descobriu o quanto antes para resolver, é muito simples. Mas as abençoadas ficam enrolando para fazer, e os homens ficam enrolando também para fazer o exame da próstata, querendo, tem que fazer. É preventivo, é templo do Espírito Santo. E o quanto antes você souber que tem alguma coisa para consertar, para arrumar, é melhor. E o quanto tempo você fica enrolando para fazer? Por isso eu aconselho você a fazer os exames anuais preventivos. Você é templo do Espírito Santo e trata de zelar dele. Tem gente que fez um exame de óculos e não está enxergando mais nada com esse óculos. Valorize a sua visão, valorize enxergar. Por favor, vai lá fazer uma revisão na sua visão. É importante, é necessário. E assim, não estamos procurando a enfermidade, estamos evitando a enfermidade. Amém? Então somos templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar dele porque a nossa jornada é longa. Ali entrou Elias numa caverna, aonde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Irmãos, na depressão as pessoas querem entrar na caverna, são os quartos escuros. Já visitei muitas pessoas com depressão no quarto escuro. Está lá no quarto, pastor, pode entrar lá. É uma das coisas que nós precisamos evitar quando nós estivermos deprimidos, lugares aonde há trevas. Nós precisamos estar onde há luz. Precisamos abrir a janela, entrar no ar, entrar no sol. Precisamos, queridos, estar na luz. Precisamos incentivar a pessoa a não ficar no quarto escuro. Precisamos incentivar a pessoa a não ficar deitada na cama, e sim levantar e fazer exercício, fazer uma caminhada. Precisamos orientar a pessoa a não receber visita de pessoas que só vêm trazer problema. Precisamos pedir para esta pessoa com depressão não ir visitar pessoas que estão com uma enfermidade, com algum problema, porque vai receber esse problema. Precisamos orientar a pessoa com depressão a não ir em velório. É isso mesmo. Precisamos orientar a pessoa com depressão, que ela precisa cuidar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Que fazes aqueles? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque o filho de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Este é o sentimento de um deprimido. Eu estou sozinho. Eu estou sozinho no meu problema, na minha angústia, na minha aflição, no meu pavor, na minha ansiedade, na minha angústia, eu estou sozinho.
É incrível isso, esse sentimento de estar sozinho. E aí você tendo a oportunidade de abraçar esta pessoa, abraçar de fato, e dizer assim: meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Primeiro, Deus está com você e eu estou com você. E eis aqui um ombro amigo, pode chorar nele e vamos chorar junto. Porque a Bíblia diz: chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Aquela pessoa só precisa de um ouvido. Ela só precisa que alguém escute ela na sua dor, no seu sofrimento, sem criticá-la, sem zombá-la, sem vir com soluções fáceis, sem desfazer da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia. Disse Deus: sai-te e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Precisamos encontrar a Deus. Nós precisamos ter um encontro genuíno com Deus. A pessoa que está passando por um problema de mental, com depressão, angústia, ansiedade, nós precisamos de um encontro com Deus. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Essa busca de onde Deus está e o que Ele pode fazer por mim, no meu coração, na minha alma, na minha mente, no meu interior. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicilo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, saindo, pois, à entrada da caverna. E eis que veio uma voz: que fazes aqui, Elias? É a pergunta que Deus faz para todos nós nesta noite. Você entende o que você está fazendo nesta terra? Você sabe que propósitos Deus tem para você nesta terra? Você conhece os propósitos que Deus tem para você nesta terra? E é a pergunta que Deus está falando para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Quais as missões que Deus tem para mim? Eu estou dizendo missões porque Deus tem uma missão. Primeiro, como filho dele, Deus tem uma missão para mim. Eu sendo filho de Deus, você sendo filha de Deus. Depois, Deus tem uma missão como marido da Serena. Você que é casado, você tem uma missão relacionada à sua esposa, relacionada ao seu esposo, ok? Aí depois Deus tem uma missão relacionada a você com seus filhos. É isso mesmo. Você que esteve aqui domingo, que o irmão Vanderlei estava ministrando, flechas na aljava, os pais têm a missão de preparar as flechas para lançar. Os nossos filhos são considerados as flechas. Nós temos uma missão com os nossos filhos. Você que trabalha, você tem uma missão no seu trabalho, na sua profissão. Você que estuda, você tem uma missão lá na sua escola, junto à sua escola, junto ao seu professor. Todos os lugares aonde nós estamos, temos uma missão. Aqui na igreja, no ministério, na minha célula, eu tenho uma missão. Todos nós temos uma missão, as nossas missões. E Deus perguntou para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu: tenho sido de extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só e procuro tirar a minha vida. De novo, Elias apresenta o que é a sua aflição. O que está gerando depressão na vida deste homem? A pressão de Jezabel: eu vou matar você, eu vou esquartejar você, eu vou picar você, eu vou cortar você, que nem você cortou meus 450 profetas. Elias está com medo, Elias está angustiado. E Elias abre o coração para Deus: estão querendo me matar, e eu estou aflito por isso.
o auxílio do psiquiatra, do psicólogo, o auxílio do terapeuta, o auxílio de um pastor, de um conselheiro. É junto com a pessoa descobrir o que está gerando a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade. O que está gerando? E colocar diante do Senhor, e orar e dizer: Senhor, esta é a causa da depressão, é este medo. Existem pessoas com depressão com medo de pegar o vírus e morrer. Tem gente que diz assim: sabe o que me apavora? É pegar o vírus e morrer sufocado sem oxigênio. Primeiro, nem sabe se vai pegar. Segundo, algumas vezes até vacinado está, mas está com medo. Alguns estão com medo de perder o emprego, alguns estão com medo de perder a família, alguns estão com medo de perder a empresa, alguns estão com medo, e assim são muitos. Todos eles precisam ser entregues nas mãos do Senhor. Todos eles, tudo que nos causa ansiedade, tudo que nos causa medo, pavor, tudo que causa essa pressão. Agora, olha o que Deus faz com Elias. Ele faz comigo, ele faz conosco aqui. Versículo de número 15. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael como rei sobre a Síria. Era a missão deste profeta: ungir reis. Eu e você temos uma missão dada por Deus. Primeiro, missão que Deus te deu como cristão, como servo e serva, é ser intercessor. Estudamos hoje isso na escola. Paulo falando para a igreja de Éfeso: eu ponho de joelhos e oro por vocês. Tua missão é orar. Orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Ser intercessor da sua casa, ser aquele que apresenta a sua família a Deus, trazer a sua família no altar de Deus, ungir os seus filhos, abençoar os seus filhos, impor as mãos sobre os seus filhos, e ungí-los e declarar as bênçãos do Senhor. Nós já estamos na fase de ungir as nossas netas e declarar que serão missionárias do Senhor, e serão profetisas do Senhor, e serão pregadoras do Senhor. Ungir as nossas netas. Muitos aqui já estão na hora de ungir os seus netos e declarar as bênçãos do Senhor. Então Deus está dizendo: o serviço não acabou. Não adianta você pedir que eu vou para te recolher. Eu não vou recolher você enquanto você não cumprir a sua missão. A sua missão como profeta. É porque eu estou ministrando aqui para profetas e profetisas. A tua missão como apóstolo, apóstola, que é de abrir igrejas. Eu estou ministrando para apóstolos e apóstolas. Eu estou ministrando para pastores e pastoras. Eu estou ministrando para mestres que estão aqui para ensinar as pessoas. Deus está dizendo: não vou te recolher enquanto você não ensinar aqueles pequeninos que eu tenho colocado no teu caminho para você ser mestre e ensiná-los. Eu não vou te recolher enquanto você não evangelizar, enquanto você não falar de Jesus para a sua família, para o seu vizinho, para o seu bairro, para a sua igreja. Deus não vai nos recolher enquanto não realizarmos a missão que Ele tem para cada um de nós. Missão de ungir. Continua falando com Elias: unge Ageu, filho de Nice, ungirás, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Zafete, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias vai ungir o que ele vai deixar no lugar dele como profeta. Porque Deus está dizendo: vai chegar a hora, o momento, que eu vou recolher você, mas você vai discipular alguém, você vai ensinar alguém, você vai caminhar com alguém. E é interessante na vida de Eliseu, que Eliseu gruda que nem chiclete. Eliseu gruda em Elias e não sai da presença de Elias, e está com Elias e não larga ele de jeito nenhum. Ele está aprendendo aonde que Elias vai, Eliseu está junto dele. E Eliseu faz um pedido: quando Deus
recolher você. Eu só quero um som dobrado do teu Espírito, do Espírito que está em você, eu quero na minha vida. Elias foi arrebatado por Deus. Elias não conheceu a morte. Ele foi arrebatado por Deus. A palavra de Deus diz isso. E Eliseu recebeu. A nossa missão é fazer discípulos. A nossa missão é fazer discípulos. Está lindo o segundo grupo de pregação que nós estamos realizando em Bandeirantes na quinta-feira. Está muito lindo. Nós trabalhando ali com as pessoas interessadas em pregar a palavra de Deus, empenhadas em pregar a palavra de Deus, fazer discípulos, pregadores da palavra. Está lindo na segunda-feira o grupo de evangelismo. Os irmãos e as irmãs que vêm na segunda-feira para nós caminharmos como ganhar vidas para Jesus. Deus tem uma missão para nós, uma missão para você. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Esta é outra realidade. Você não está sozinho na sua luta. Você não está sozinho no seu sofrimento, na sua angústia, na sua ansiedade. Tem mais pessoas. E as pessoas querem ajudar você. As pessoas querem estender as mãos, querem dar um abraço, quer ser seu intercessor, a sua intercessora, quer estar orando por você. E eu quero encerrar esta mensagem pedindo para você abrir o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Eu quero encerrar essa mensagem com um convite de Jesus. É um convite de Jesus. É Jesus convidando você, convidando a mim, convidando cada um de nós. Mateus 11, 28. Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus quer fazer parte da minha vida, da sua vida, e Jesus está convidando você a ir até Ele e entregar. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, aflito, ansioso, deprimido, angustiado, ir a Jesus, falar: Senhor Jesus, é isso que está causando esta dor, esta frustração, esse sentimento de solidão, é isso que está causando esta tristeza profunda, é isso que está causando este medo. Ir a Jesus, aprender com Jesus, como lidar com os problemas, com as dificuldades, as provações e as lutas. Nesta noite, você que sente que necessita ir para Jesus, aí no seu lugar, onde você está, se você sente que você precisa de um toque de Jesus na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua alma, você se sente sobrecarregado, cansado, você precisa de um toque de cura de alguma enfermidade, aí no seu lugar, onde você está, eu quero convidar você a fazer do lugar que você está o seu altar. Eu quero convidar você que quer o toque de Jesus se colocar de pé. Se você sentir que você precisa de um toque de Jesus, aí no seu lugar, se coloque de pé. Se você sentir que você não precisa do toque de Jesus, permaneça sentado. Você que se sente cansado, sobrecarregado, você que entrou aqui com alguma enfermidade, com algum diagnóstico, não tem cura, no seu caso não tem cura, só tem tratamento, não tem cura.
Moçambique, na África. Uma irmã do Japão, que mora no Japão. Ela mandou uma mensagem para mim lá na África, perguntou assim: pastor, aí na África, algum dos seus alunos tem algum problema de saúde que nós gostaríamos de estar orando por cura aqui no Japão? Eu disse: olha, eu tenho uma aluna, a Elizabeth, ela sofre de bronquite e de asma. Então, pastor, nós vamos fazer uma campanha de oração pela cura hoje, pastor Elizabeth. E os cristãos japoneses começaram a orar pela Elizabeth, e de tempos em tempos ela fazia contato comigo e perguntava: Elizabeth, está tendo crise de asma e de bronquite? E eu perguntava: Elizabeth, tem um povo lá no Japão orando por você, você está tendo, era minha aluna, você está tendo crise de asma e de bronquite? Pastor, não estou, faz muito tempo que eu não tenho crise de asma e de bronquite. Antes de sair de Moçambique, eu perguntei: Elizabeth, você está tendo crise de asma e de bronquite? Pastor, não estou tendo crise de asma e de bronquite. Então receba o milagre da cura. E Deus levantou um povo no Japão para orar por você. Deus quer levantar um povo em Itamaracá de oração por cura por todas as pessoas do mundo. Senhor, nosso Deus e Pai, os teus filhos que se colocaram de pé necessitam de um toque de milagre do Senhor. Eles estão dizendo com seus lábios e com seus corações que estão cansados, sobrecarregados e necessitam da visitação do teu Espírito Santo. Necessitam de um milagre, necessitam de um toque no físico, no espírito, na alma. Necessitam, Senhor, de um milagre. Visita agora, Deus. Eles estão dispostos, Senhor, a aprender com o Senhor. Eles querem ter a orientação do Senhor, qual a missão que o Senhor tem para cada um dos teus filhos e filhas. Pai, em nome de Jesus, eu quebro e anulo e desfaço toda a obra espiritual contra a vida dos teus filhos. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, visita agora cada coração, visita o físico agora, arranca pela raiz toda e qualquer enfermidade, de ordem espiritual, de ordem física, de ordem emocional. Deus, enfermidades que teu filho vem desde a infância, tua filha vem desde a infância. Pai, eu te peço em nome de Jesus, visita agora, passa do seu bálsamo de Gileade. Senhor, opera o milagre da cura. Receba o toque maravilhoso de Cristo Jesus. Receba a cura agora, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Você pode se assentar um minutinho?